Vamos iniciar aqui a instalação, não, né? A gravação da web aula de hoje. Então, estava olhando aqui, na aula passada, eu fiz diferente do que geralmente eu faço aqui. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Geralmente, né, lembrando aqui, né, pessoal, aí, ó, vocês estão na curso de gestão da manutenção, né? Então, estava até discutindo aqui com um colega de vocês. Realmente essas UCs de 30 horas, elas são extremamente rápidas. E dependendo aí do dia que ela inicia, do dia que ela finaliza, né? Como ela é 30 horas, ela é muito rápida, geralmente são duas, três aulas, né? No máximo. Então, a gente teve até a relativa sorte aqui que deu para encaixar dentro do meu horário aqui três aulas. Então, pensando nisso, hum, a gente tem três atividades, né? Tem um fórum. O fórum, ele é mais light, mas dependendo aí do jeito que a gente leva esse fórum aqui, das pesquisas que a gente faz, dá para a gente chegar a conclusões, assim, bastante interessantes que vai levar para a vida de vocês aí, né, profissional, né? Então, assim, mas eu resolvi fazer diferente. Aí, geralmente, eu começo, né, numa primeira aula e começo a analisar no fórum, depois, né, às vezes dá para analisar na mesma aula o fórum e a atividade um, por exemplo, né? Mas geralmente é o fórum, aí na segunda aula atividade um e 2 e na terceira, se tiver dúvida, né, porque aí o prazo vai estar acabando, e aí vocês têm, né, menos tempo aí para entregar as atividades. E aí, e assim como eu falei na semana passada, né, a atividade um da SAP 1 e a atividade 2 da SAP 2, elas são mais complexas. Elas requerem, né, que você olhe nas planilhas, vê as qualificações dos funcionários que você tem lá na equipe, e aí, a partir do treinamento, ou seja, o tipo de curso que ele tem, se é um curso de capacitação, se é um curso de em eletrotécnica, né, se é uma graduação, existem, apesar, né, vamos supor, eu sou graduado em engenharia elétrica e sou engenheiro de segurança do trabalho. Porém, eu sou obrigado em toda empresa, né, principalmente se eu for lidar, até se eu lidar com projetos, né, eu trabalhei numa construtora, e daí, assim que eu entrei na construtora, eles contrataram lá uma empresa e eu fui fazer o treinamento de NR10, né, as 40 horas, né. Toda vez, a primeira vez que você faz NR10 é 40 horas. A segunda vez e as subsequentes, né? Geralmente é bienal a cada 2 anos, né? Se tudo der certo. E aí você faz a reciclagem, que geralmente a concessionária local, por exemplo, ela ministra uma de 20 horas. Não necessariamente precisa ser a quantidade de horas que apregoa lá na NR10, né? Então pode levar, dependendo aí do caso, pode levar 1 hora até as 40 horas. Geralmente as concessionárias aí, pelo menos as que eu tenho dado treinamento, tenho trabalhado, né, prestado serviço, geralmente a reciclagem ela dura 20 horas para o NR10. Para o NR12 aí, que é máquinas e equipamentos, por exemplo, dependendo aí do tipo de maquinário que você vai operar, uma serra-fita, né, ou uma estrutura, uma elevatória aí, né, tipo tesoura, ou uma elevatória com um braço hidráulico aí, né, aí geralmente é 8 horas, né, muitas das NRs aí, por exemplo, a de trabalho em altura, a 35, o treinamento básico, ele a reciclagem, né, ela é de 8 horas aí. Então, assim, mesmo, né, eu sendo engenheiro eletricista, mesmo eu sendo engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho que fazer toda empresa que eu começar um contrato aí, eu tenho que ter a renovada aí a reciclagem da NR10, né? Então, a NR10, o CEP,
eles são voltados justamente para você. O nome é até meio feio, eu diria que o ideal seria chamar upgrade aí. Mas, assim, eles são todos voltados para você fazer o quê? Porque a gente tem quando a gente aprende algo novo, a gente tem uma curva de aprendizado. Geralmente no início demora mais, depois você vai aprendendo bastante, depois você estagna, né? Então é necessário você estar fazendo sempre essa reciclagem aí, ainda mais se algumas ocorrências aí, né? Quase acidente ou até mesmo acidente acontecer aí, né? Então, as três diretrizes básicas aí, né? Se tiver uma mudança de função, você tem que fazer reciclagem antes dos 2 anos, né? Bienal, né? Se você teve um afastamento aí por mais de 90 dias, adivinha, surprise, você vai ter que fazer novamente aí. Passou 90 dias, vai ter que fazer a reciclagem aí. Aí vamos supor, uma nova técnica aí apareceu, por exemplo, um óculos detector de tensão. Como assim, professor? Óculos detector? Um óculos em que você coloca ele, ó, ao você vestir, né? Vestir ele, você consegue ver em realidade aumentada o campo eletromagnético. Se você vê o campo eletromagnético daquela fiação, quer dizer que ela está energizada. Então, é um novo equipamento. É um equipamento em que não existia antes. Então, eu vou ter que fazer uma reciclagem dedicada a esse novo equipamento, que é esse óculos de detecção de tensão. Foi hipotético aqui que eu joguei aqui, mas é bem possível, né? Antigamente, só para vocês terem uma ideia, para baixa tensão só tinha aquele detector de tensão tirando um multímetro, né, em modo voltímetro, né? Só tinha aquele detector de tensão que na verdade não, ele não é um detector assim, ele mostra que está energizado, né? Mas ele não faz uma leitura, que é aquela chave de fenda, sabe? Que é a chave de fenda, a chave teste, né? Que é aí o modelo mais clássico é aquele que tem um fusível e um resistor em série. Tem outro que ele parece até um termômetro. Esse aqui, ó. É chave de tela. Essa aqui é aquela classicona, ó. Geralmente ela tem um fusível aqui, ó, e um resistor em série. E aí, ó, você vira ponto de contato. E isso, lá na NR10, apregou que você não pode fazer parte da instalação elétrica. Devo dizer que esse tipo aqui de chave teste, ela não é recomendável, não. Se você tiver um machucado no dedo, você coloca lá, né, em cima lá da máquina lá, você vai sentir, né, um formigamento aqui no machucado e você até vai sentir o choque ali, mesmo você estando com o calçado de segurança ali, né, de posse dele. Então, não é ideal esse tipo de chave aqui, ó. Ó, tem essa aqui, ó, que parece um termômetro, essa que eu falei aqui, ó. Que aparece ó, o desenho de um raiozinho aqui, ó. Você coloca o dedo aqui e aí coloca até em cima do cabo da proteção plástica, né? Aí mostra que ele tá. Aparece um desenho de um raio aqui, aí mostra que está energizado. O outro aqui, ó, você pôr direto na tomada, vai mostrar, sei lá, 220 volts, se você tiver no circuito 127, mostra 127. Mas, de novo, ó, você está com o dedo aqui, para ele funcionar, precisa do seu dedo, porque ele vai ser usado como ponto, ponto de terra aí. Então, é muito bom você utilizar isso daqui. É importante, né, você, chefe de equipe aí, você tá ligado, você tá antenado aí no tipo de utilização desse equipamento. A chave ideal aqui é essa daqui, ó, por exemplo, ó. Ó, esse detector de tensão aqui, ó, você coloca uma pilha dentro dele aqui e funciona com duas pilhas palito aqui, ó. Ou seja, você não vai entrar em contato com a rede elétrica. Esse é o objetivo primário aí.
Então, aí, e ele tem um botão aqui, ó. São duas pilhas palito, um botão aqui, e se eu não me engano, o range, ele detecta níveis de tensão até 90 volts, né? Até não, né? De 90 volts para cima, ou seja, menor que 90 volts, ele vai falar que não está energizado, né? Então, ele, como se diz, mas ele é o melhor por quê? Porque o circuito que a pilha alimenta aqui, ele vai detectar, por exemplo, o cabo está aqui, né? Aí vai aparecer uma luz vermelha aqui, porque ele vai o quê? Ele tem um optoacoplador aqui, ele vai detectar a tensão, né? O campo eletromagnético e vai inferir, opa, se tem campo eletromagnético alternado, quer dizer que tem tensão, e aí você identifica, né? Então, pessoal, pensando aqui, né? Na parte aqui do fórum, né? E lembrando que esse fórum aqui, né, tem esse fórum fica dentro de situação de aprendizagem, né? Tem uns que ficam lá na aba comunicação, né? Então, na aba situação de aprendizagem vai ficar, né, o material, né, igual falei na aula passada aqui, ó, as orientações para atividade, né, o escopo do contrato, né, a lista de funcionários, que aí você vai executar aqui, né, vai fazer a planilha lá, né, e ver o treinamento de cada um, ver a formação e aonde que você vai colocar na subestação e por aí vai, né? Tanto para a atividade um quanto para a atividade 2 aqui, né? E logo abaixo aqui, ó, tem um fórum de discussão. Deixa eu ver se até alguém já falou. Não, ninguém respondeu ainda não. Mas está em tempo, pessoal. Então vamos lá, né? Olha, faça uma pesquisa no livro didático, né? No livro aqui da matéria. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui agora, não, né? Mas assim, ó, faça uma pesquisa no livro didático e na internet, depois responda, ó. Então, a pergunta é essa daqui, ó. Então vocês vão postar aqui direto aqui na aba do fórum de discussão, né? Então chegou aqui, ó, em situação de aprendizagem, vem aqui em fórum de discussão, ó, clica aqui e você já pode responder aqui direto, ó. Então, ó, faça uma pesquisa no livro didático e na internet, depois responda. Como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder, incentivador e avaliador, sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados, né? Por que que eu estava falando aqui de equipamento, né? Assim, muita coisa do que eu falo aqui pode parecer ser aleatória, mas ela tem um objetivo, né? Então, pessoal, o, o supervisor, ele é o chefe. O grande problema aí que eu tenho experiência não só em equipes que dão manutenção, né, é, em circuitos aí industriais, né, na Ambev, por exemplo, na Heinz, em comerciais ali no Sam's Club, né, Big Lar. Qual que é o grande problema aí? Aí, por exemplo, em terceirizadas que trabalham para a concessionária local, a Equatorial, né? Qual que é o grande problema? Ah, não, o supervisor não trabalha. O grande problema é que o pessoal, né, por exemplo, o eletricista, dependendo aí aonde você trabalha, aí tem lá classe A, classe B, né? O eletricista um, eletricista 2, né? Aí, geralmente, um deles é aquele o que vai realmente fazer o trabalho. Porque, geralmente, ó, trabalhos com eletricidade, lá na NR10, né, vocês aprenderam lá no curso lá de segurança do trabalho, que é sempre feito em dupla, ou seja, nunca você vai dar uma manutenção, você vai construir uma infraestrutura de distribuição ou construir, né, passar os cabos numa instalação industrial ou comercial ou até residencial, nunca você vai fazer sozinho, sempre em dupla. Serviço com eletricidade, você precisa fazer em dupla, por quê? Porque geralmente
um vai estar ajudando, né, quem está executando a tarefa e o outro vai estar executando. E pode ocorrer, né, pode ocorrer de quem está executando acontecer um acidente. Aí, imagina se os dois estiverem executando a tarefa. E vamos supor que é um linha viva, que é aquele pessoal que fica lá no cesto aéreo, naquele alaranjado. Quando você faz uma manutenção em linha viva, apenas um da equipe é que vai estar colocando as coberturas, que vai estar trocando isolador, por exemplo. Nunca os dois vai estar fazendo ao mesmo tempo, que pode dar um curto-circuito fase. Imagina, um trabalhando na fase A, outro na B, e aí as duas, cada uma delas tem 7.965 volts. O problema não é você estar só em uma fase. O problema é você estar interligado em fases de nome diferente, que aí vai dar uma DDP e vocês dois vão se acidentar. Então, o ideal é sempre um ali executando uma tarefa específica dentro de um POP, né, um procedimento operacional padrão, ou instrução técnica, né, dependendo da nomenclatura, né, e o outro está ali ajudando, selecionando peças, né? É um trabalho, né? Só é um trabalho, né, como se diz assim, menos pesado do que o trabalho de você estar tracionando cabos ali, por exemplo, né? Então, é um trabalho, de qualquer forma é um trabalho. Então, o maior problema que eu tenho, né, na gestão das equipes, né, igual eu falei, vai da distribuição até o predial. É que sempre o supervisor, ou seja, aquele que seria o chefe, aquele que verifica os processos e que ele vai validar, né, aqueles processos que você está executando. Às vezes ele vai te falar, ó, fulano, isso que você fez aí, ó, tá errado esse jump que você fez aí, ó. Você tem que ligar colocar, por exemplo, o suporte para lá para a rede média tensão, aí você coloca o bypass em cima do suporte, aí só depois é que você liga ele no cabo. Você não pode simplesmente ir direto e ligar ele no cabo. Aí o seu supervisor vê isso, fala, ó, não faz isso não. Daí é papel de quem está sendo supervisionado, né? Acatar, né, as decisões, falou, ok, obrigado e tal. Mas sempre a visão que eu vejo, né? Eu lembro até um professor de história que falava, né? O fulano tem a visão de coitadinha, a visão, né, de vira-lata, né? Que sempre, né, o seu supervisor, o seu chefe está fazendo uma coisa, né, ruim com você, ele está colocando você para trabalhar e ele fica lá parado. O supervisor, ele precisa estar de fora ali do processo e o próprio nome já diz, ele está verificando, ele está fazendo uma inspeção. Geralmente, o que o supervisor faz? Ele faz uma inspeção visual no processo e em quem está executando aquele processo ali. Então, é necessário, é esse o trabalho dele. Ele não está ali pegando pesado, tracionando cabo, não está ali montando quadro, mas ele está ali de fora, ali supervisionando. Imagina o seu supervisor também executando a tarefa que você está fazendo. Para você executar a tarefa, você está ali próximo ali do quadro, por exemplo, você está focado ali no quadro, você está olhando para ele, né? E você vai ficar olhando para o lado, para o seu colega que está trabalhando do lado, você não vai fazer isso, né? Então, se acontecer alguma não conformidade, o seu supervisor não vai ver, porque ele vai estar trabalhando. Eu já vi supervisor que não aguenta o que o cidadão está fazendo lá e ele pega, não, deixa eu fazer isso aqui. Aí ele vai e faz a tarefa por ele. Aí o outro que ele está supervisionando fica do lado de fora. Mas se o outro está precisando aprender, se ele errar alguma coisa, se tiver algum cabo, alguma ponta solta, ele vai enxergar com os mesmos olhos que o supervisor observaria? Com certeza não. E daí você já está o quê? Com um pé já no acidente, né? Então, é muito difícil. Ser supervisor não é fácil porque você tem a responsabilidade, porque se acontecer algum acidente ou um quase acidente, quem que era o responsável? Ó, o professor Pablo que era o responsável aí por supervisionar. O que que você estava fazendo? Ah, não, eu estava montando um quadro também. Mas não é o fulano, ciclano, beltrano que é para montar o quadro? Você deveria estar olhando o passo a passo que ele está fazendo para ver se o passo a passo está correto, né? Aí aconteceu o acidente e aconteceu, além de com seus supervisionados, com você, né?
Então, né, o supervisor, ele tem que ficar de fora ali do processo, falando, ô fulano, não, faz, ó, você tá indo muito alto aí na rede de distribuição, cuidado, que a sua cabeça vai tocar na média tensão, que vai dar uma DDP entre a média e a baixa, por exemplo, né? Então, é muito difícil, ó, você se equilibrar, né, entre o papel de líder, ou seja, o líder, né, seria um sinônimo aí para o que seria um chefe, né? Algumas empresas aí chamam chefe de equipe, supervisor, né? Aí tem o supervisor um, supervisor 2, aí dependendo aí, né, da instituição aí, da nomenclatura que ela atribui, né? Então, é difícil, porque a maior reclamação que eu recebo, não, esse supervisor aí, ele só sabe ficar mandando, né? Então, o cara já fica grilado ali, né? Não, o cara tá mandando, né? E tá, ele não sabe de nada, né? Uma vez, né, eu cheguei para trabalhar numa construtora, né? Eu fui contratado lá como projetista, e aí eu fui dar uma dica lá para o pessoal que estava fazendo a instalação, né? Não estava seguindo o projeto. Não, quem é você? Né? Esse menino aí, leite de pera aí, né? Eles achavam que eu era um estagiário, né? Eu já era novo, né? Mas eu já tinha, né? Já estava já trabalhando, já tinha formado. Então ele, né? Como se diz, me achou com cara de novo aí, achando que eu era estagiário. Ou seja, ele não estava me respeitando lá como, né, até minha função não era supervisor, mas eu tinha que, já que eu vi que tinha um vício lá na parte de construção, né, eu tinha que, né, dar a instrução e solucionar aquele vício, né, na parte lá de manutenção, né. Então, o maior problema é de quem você está supervisionando, ele achar que você só está mandando, você está fazendo comandos aleatórios ali, né, colocando ele para trabalhar, né? Então, existe uma linha tênue, né, entre você incentivar, né, e avaliar sem perder a confiança, né? Então, né, você utilizar palavras aí com, ô, fulano, você pode fazer isso? Né? Às vezes o cidadão chega lá, né, e fala, ô, faz esse trem, liga essa instalação aqui, coloca essa haste de aterramento ali, pega o trado ali, coloca. Não, você falou, ô, fulano, você por gentileza, né? Faz bem a gente falar por gentileza, né? Faz bem os dentes, né? Então você tem que ter trato, né, com as pessoas aí, né? A orientação que eu faço lá com os supervisores ali, né? Eu já dei treinamento pessoal da Neo Energia, da Equatorial, ali do pessoal do grupo Marcas ali. Então, é difícil porque dependendo do jeito que você fala, né? Eu até dei uma dica para eles lá, numa dica de leitura, né? É estranho, né? Num treinamento, uma coisa técnica, vamos dizer assim, né? Eu dei uma dica de leitura daquele livro lá, o Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Um livro bastante interessante, né? E tinha muitos lá que chegava com a cara lá, parece que o cidadão chupou limão, né? Chegava lá com a cara fechada lá, e, ô, faz esse negócio aqui agora, e anda aí, rápido, 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 5 minutos aí. Não, não é assim. Ô, fulano, você pode fazer isso para mim, por gentileza aí, né? Aí, o seu supervisionado, né, que ele já tem essa ideia, já fica ciente. Ele já tem a ideia de que você foi lá para mandar e que você não faz nada, a não ser ficar olhando ele fazer o trabalho dele. Essa é a visão que ele tem. Então, fica tranquilo. Ele já tem esse preconceito, né? Então, a- juntando esse preconceito e você ainda, né, com um tom de mandar, né, nem fala um bom dia, né? Aí é que o papel aí de supervisor vai piorar. Eu trouxe aqui uma situação aqui, né? Aproveitei aqui antes da gente. Uma das práticas aqui, ó, na parte aqui de manutenção, é você realizar o prontuário das instalações elétricas, né? O que que seria o prontuário das instalações elétricas? Você verificar, né, se a empresa aí que você, né, que você faz a gestão, que dá a manutenção, é você verificar se, por exemplo, os funcionários têm um treinamento, se são eletricistas, você vai verificar se eles têm a capacitação. Capacitação de quê? Se é predial, o de eletricista predial, né? Que aqui no Senai, por exemplo, eles chamam a capacitação, né? Que é o jargão lá do CREA, eles chamam, né? De
e do Ministério do Trabalho, né? Eles chamam de qualificação, né? Já qualificação para o Ministério do Trabalho é outra coisa. Qualificação é o curso superior ou o curso técnico, né? Então, dentro desse checklist do prontuário das instalações elétricas, você tem que verificar se as pessoas que você está lá na sua equipe de manutenção têm o treinamento. Imagina você contratar um cidadão como eletricista e ele não sabe nem o que que é fase e o que que é neutro, né? Ele chama a fase de positivo e o neutro de negativo. Você acha que esse cidadão está preparado para dar manutenção em circuito elétrico de tensão e corrente alternada? Você não sabe nem o que que você está falando. Então, você já tem que ligar o alerta, né? Já vai lá, no pessoal lá do RH, cadê? Vocês pediram o certificado dele de capacitação em eletricista residencial, ou industrial, ou de distribuição, ou de linha viva, ou montador eletromecânico. Tem que verificar isso. Imagina acontecer um acidente e você descobrir que o certificado dele é falsificado ou que é la garantia soy yo, ou seja, que ele nem apresentou esse certificado. Olha a responsabilidade. Além da responsabilidade civil, você pode ser corresponsável, já que você trabalha para a empresa, corresponsável, né, no civil e criminalmente por isso, né? Uma outra verificação, né? Aproveitar e abrir aqui a NR10. É se as instalações elétricas, né, do local de trabalho, elas têm o projeto. E o projeto, professor? Já que é instalação elétrica, projeto elétrico. Se tem, por exemplo, eu tenho instalações, né, de lá, a parte lá de telefonia e telecomunicação. Você vai ver se a central de comutação ela tem o projeto dela, tem o diagrama unifilar. Ah, não, não é uma central telefônica clássica, né? Uma CCC, é uma estação radiobase, que nada mais é que uma torre de celular, por exemplo. Ah, você tem que verificar, né, se tem o projeto elétrico e se esse projeto elétrico está disponível para o pessoal da manutenção. Estão vendo? Outro tipo de verificação que faz parte da gestão aí é você verificar se os equipamentos de proteção individual ou coletiva também, né, as coberturas que você for utilizar, tem um certificado de aprovação. Já aconteceu com uma terceirizada aí na época era a Enel, né? Uma terceirizada que trabalhava a serviço da Enel, ela comprou luvas, né? Luva de raspa, comprou alguns equipamentos de segurança mais barato, né? É aquela história, né? Quando a gente trata de a parte de segurança do trabalho, o ideal não é você ir no mais barato, é você ir em quem tem o quê? A certificação. Que certificação é essa? O certificado de aprovação. Todo equipamento, né, seja ele importado ou seja ele fabricado aqui no Brasil, ele faz um teste, um laboratório. Depois que faz esse teste, ele vai lá, né? Para quem não sabe, né, não existe mais o Ministério do Trabalho e Emprego. É a Secretaria Especial do Trabalho, né? Ela faz parte do Ministério da Economia atualmente, tá bom? Só para constar aí. Então, eles têm uma sede aqui em toda cidade, geralmente, né? Grandes cidades. Aqui em Goiânia tem. Você vai lá e tem um cartório específico para certificação, né? Por exemplo, eu inventei uma luva, né? Uma luva de raspa aí, produzi, fiz os testes em um laboratório, sei lá, um Inmetro aí da vida, né? Daí que eu peguei, fiz os testes, né? O laboratório fez, disse que ela cumpre com a função aí, né? A função da luva de raspa aí, né? Que é proteção, né? É proteção não na parte, na hora que se você vai instalar, né, o cabo de alumínio com a alma de aço aí, né? Se você for com a mão nua ali, na hora que você faz o primeiro tracionamento, que você põe no esticador e no guincho portátil, né? Você pode cortar a mão. Então, o ideal é você estar utilizando uma luva ali de raspa de cobertura para você não ter cortes ali na mão, né? Então,
Aí eu vou, faço o teste num laboratório. Depois que eu peguei os resultados do teste laboratório, diz que a luva que eu produzi é segura, eu vou lá no cartório, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né, da secretaria, e daí eles fazem a autenticação, né? Aí tem um profissional lá que ele autentica e ele vai gerar um número que vai ser o número lá do certificado de aprovação. Quando ele gera esse número, ele está homologando, está autorizando que a luva, vamos supor, eu inventei o nome aqui para minha luva, a luva Pableiras Dance, né? Então, a luva de raspa Pableiras Dance, ela está o que homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para ser vendida, né, para as empresas especializadas que necessitam desse tipo de luva aí, né, para o fim, né, para fins de montagem de rede de distribuição, por exemplo, né? Então, você não deve simplesmente comprar o equipamento de proteção individual mais barato, né? Aconteceu isso lá. Compraram uma luva aí, La Garantia Sou Joe, e quando foram fazer a verificação, né? Tem o AFT, né? Que é o Agente Fiscalizador do Trabalho, ele foi olhar lá, onde você comprou essa luva? Ah, comprei do fabricante tal. Daí ele olhou lá no banco de dados, né? Que aí, quando você faz a autenticação, né? E eles colocam aquele selo, é tipo cartório mesmo, é um cartório lá. E daí eles registram, né, que a luva Pableiras Dance recebeu o CA, sei lá, 132. Tô chutando um número aleatório aqui, né? Então, ele vai olhar e vai falar, uai, mas essa luva aqui, essa marca aqui não tem autenticação, não. Aí sabe o que que vai acontecer? Multa para sua empresa, né? Então, esse é um outro tipo de verificação aí que é comum. Peraí, aqui, ó. Todos esses itens aqui que eu estou citando aqui, ó, ele está no item 10.2.4 aqui, ó. É conjunto de procedimentos. O que que são esses conjuntos de procedimentos, né? Eu, por exemplo, eu tenho que ter procedimentos para o tipo de tarefa que eu vou fazer, né? Por exemplo, esse esse da Vivo aqui que eu selecionei aqui para a gente observar aqui, ó, é de estação rádio base aqui, ó. Vou pegar esse da Bahia aqui. Ó, vamos pegar essa central de. Aqui está como central de comutação, né? Mas na verdade é uma torre de celular aqui, né? Não é a central de comutação clássica telefônica, não. Então, ó, tô aqui mesmo. Esse aqui é o documento já pronto, né? Feito, né? O prontuário, com todos esses itens aqui que eles chamam de alíneas aqui, ó. Ó, a linha A, a linha B, C, D, E, F, né? Então, por exemplo, esses procedimentos aqui, ó, eles vão estar lá no final aqui, ó. Ó, isso aqui é a autenticação que eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu até colocar maior aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ministério, porque na época da homologação era ministério aqui. Mas geralmente até lá no site tá ainda como ministério, viu? Mas não é não. Tá vendo aqui, ó? Não basta só eu produzir. Eu tenho que fazer o teste, um laboratório aí confiável, né? E o resultado desse teste eu levo lá, ó, aqui, ó. Ó, certificado de aprovação de equipamento, ó, processo lá do Ministério do Trabalho e Emprego, ó, número tal, né? Então, isso aqui, inclusive, né, depois que eu consigo essa homologação, e aí vamos supor, geralmente um fabricante ele tem um site, né? Então eu tenho que deixar disponível o PDF, né? Dessas autorizações, dessas homologações que foram feitas frente ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então isso dá um problema. Se você não homologa seu equipamento individual ou coletivo, nossa, você tá ferrado, né? Se você vende, alguém compra, né? Não só você que vendeu, mas a pessoa que comprou, os dois podem ser acionados civil, né? E criminalmente por isso.
Aí, ó, fabricante, aí o processo é mais ou menos assim, ó. Aí Luvipel, aí mostra o endereço, ó, o laboratório, é o IPT, ó, IPT de Franca, né, na região aí de São Paulo aqui, que foi o laboratório responsável pelo teste. Teste de quê, ó? Luva, olha, luva de vaqueta, olha, na palma, dedos, dorso, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador. Então eles fazem uma descrição aqui do teste, o que que foi feito, né? Olha aqui, ó, a autenticação e o selo aqui do cartório lá do Ministério do Trabalho e Emprego aqui, ó. Aí mostra a data em que foi feita essa autenticação, ó. Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, ó. Ó quem que foi o signatário aí, ó. Ó, Mafra Rezende de Campos Souza, ó, coordenador geral de normalização, né? Então, vocês estão vendo que tudo em gestão não é só você, ah, não, eu escolho fulano de tal porque ele é bom de serviço, ele faz rápido e pronto, vai lá e faz. Não, tudo. Lembra lá de segurança do trabalho que você, a empresa que tem que fornecer o equipamento, aí imagina, você tem que fornecer equipamento, mas você tem que fornecer o equipamento que dá o nível de segurança correto ao destino, né, à utilização que ele se propõe a fazer, né? Então, isso daqui é uma não conformidade, não queira ter uma não conformidade dessa daqui, ó. Aí, basicamente, é um documento igual esse aqui, ó. Aí, número do processo, quando ele foi homologado, né? Aí, ó, IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui, ó. Cliente, ó, o cliente, o que homologou é a Luvipel Indústrias e Comércio, né? Então, o laboratório foi o IPT, né? E daí, depois que o IPT fez os testes na luva, né? A Luvipel levou, né, esses documentos aqui lá no Ministério do Trabalho e Emprego, e o Ministério do Trabalho e Emprego fez a autenticação e a homologação e foi autorizado a vender, né, os produtos, no caso aí a luva aí de raspa aí. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui é para você ver, né, qual que é a estratégia, né, que o supervisor, né, que ele vai utilizar para ele dar os comandos, dar as ordens, né, e ele ainda ter o quê? Ter a colaboração do pessoal, né? Eu, por exemplo, né, já algumas recomendações que eu falei para a equipe, né, eu vi o pessoal lá não utilizando equipamento de segurança, eu falei, ó, utilize equipamento de segurança, né? E tem muitos que, inclusive, ele não, como se dizia, não estava nem importando com a vida dele, né? Aí, como eu sei que a maioria das pessoas, né, é, só para você entender a cabeça, né? Cada cabeça uma sentença. Por exemplo, tem pessoa que prefere, né, em prol de fazer o serviço rápido, ele simplesmente põe a vida dele em risco. Aí imagina, se ele põe a própria vida em risco, ele não vai pôr a vida de um colega ou de outro em risco, ou da empresa em risco, né? Aí eu falava isso, aí você tem que ler, né? Eu lia lá a expressão dele, né? Você faz assim com a sobrancelha, assim, tipo assim, ah, não, o que que esse engenheirinho Nutella tá falando aqui para mim? Esse menino leite de pera criado com vó, né? Eu já olhava para a cara dele, eu falei, ah, esse cara ele não vai ele não vai me obedecer, não. Aí eu já falava, ó, é bom para seu segurança e tal. Aí eu falava, inclusive, se ocorrer um acidente, a equipe vai parar. E se a equipe parar, não tem produção. Se não tem produção, a gente vai ter que, né, emitir a demissão de vocês aí. Infelizmente, né? Aí, meu amigo, a maioria lá, quando eu falava que ia parar a produção, pasmem, né? O ideal, né, era eu falar, nossa, pode acontecer um acidente com você, né? Mas se o cara não tá nem ligando para a vida dele, você acha que ele vai ligar para a vida do outro, ou do colega, ou até da reputação da empresa? Não vai. Você pode ter certeza. Então, uma outra estratégia é o quê? Onde que dói nele? Não tem aquele livro que fala cinco linguagens do amor, um negócio assim, né? Você tem que entender, né, na parte de gestão, né, você tem que ler as pessoas, né? Então, o que que esse cidadão ama, né? Ou o amor, né, a alegoria amor, o que que ele respeita?
Ah, ele respeita a ordem, é uma pessoa organizada. Ah, ele respeita o próximo. Tem muita gente que lida, né? Que ela se importa com o próximo, né? Ah, o cara nem se respeita, né? Se acontecer um acidente, ele não tá nem aí, né? Então, não, é dinheiro. Geralmente, pessoal, por pesquisa e por estatística, é dinheiro. Na hora que é no bolso do cidadão, aí fala, ó, se vocês parar, não vai ter produção, não vai ter serviço, então, e se continuar, né, acontecendo acidentes aí, né, não conformidades aí, a gente vai ter que dispensar vocês. Moço, na hora, o cara mesmo com raiva lá, ele colocava a luva e fazia todos os procedimentos lá, para não parar de ganhar. Então, é uma linha tênue, né? Você lidar com essas situações aí, né? Na parte de gestão, que você tem que verificar a documentação, né? Que é uma coisa que eu estou mostrando aqui é coisa específica, né? Documentações, né? Ou seja, comprovações de curso, comprovações de capacidade técnica, né? Mas também, né? Você tem que verificar até por exemplo, quando eu dava treinamento numa escola para eletricista de distribuição, pessoal da terceirizada, né, e da concessionária, né, dependendo dos contratantes lá, eles chegavam e perguntavam, qual desses eletricistas, principalmente o de linha viva, né, qual desses eletricistas aí vocês recomendam aí, né? Eles perguntavam, né, tem alguém que dá muito trabalho aí, que ele não segue ordens? Inclusive, eles utilizavam as dependências lá da escola até para fazer entrevista, para fazer contratação. Então, eles perguntavam para o pessoal que dava treinamento, como que esse cidadão, como que ele lidava lá com as tarefas. Inclusive, eles entregavam para a gente algumas tarefas que não era tarefa propriamente dito, né? Envolvido com eletricista, né? Mas ela tinha cunho o quê? Psicológico, para ver se ele tinha paciência, para ver se ele era organizado, se ele era bom em receber ordens e cumprir aquela ordem, se ele tinha um nível de inteligibilidade de entender aquilo que estava sendo passado para ele, né? Então, tinha todo um escopo lá. Infelizmente, teve o pessoal descobriu que ele era praticamente analfabeto. E demorava para ler as coisas, e dependendo, aí vamos supor, o cara vai trabalhar lá no almoxarifado. Aí você, pega lá um grampo de ancoragem. O cara não sabe ler, né, o que que é um grampo de ancoragem, por exemplo. Ele sabe montar. Aí dependendo, não, o cidadão, ele não sabe ler, mas ele sabe montar, ele sabe organizar as peças. Beleza, ele reconhece olhando para a peça aí. Então, dependendo, dá para você encaixar ele ali. Mas dependendo se o fundamental é a leitura ali e a velocidade, né? Então, infelizmente, ele não está apto, mesmo ele conhecendo as peças do maquinário, né? Hum. Isso aqui é um exemplo aqui, ó, de documentos que vocês têm que verificar, ainda mais se você for escolhido para a guarda do prontuário lá das instalações elétricas, né? Geralmente o responsável lá que guarda, né? E que ele tem que garantir também que a equipe, por exemplo, o pessoal lá de manutenção, vamos supor que trocou um ar-condicionado lá de 18 mil BTUs para um, sei lá, de 24 mil. Então, o que que ele tem que fazer? Além de fazer instalação, ele tem que ir lá no projeto executivo, né, apagar. Geralmente eles vão lá no AutoCAD, lá no desenho, e refaz os cálculos e vê se esse de 24 mil BTU, né, vai ser, se a instalação existente vai ser necessária, né, vai suportar essa nova potência desse ar-condicionado, por exemplo. E se ele suportar, ele tem que aplicar lá no projeto, né? Que por sua vez não tem aquele. Geralmente o pessoal põe um A4, né? Ou põe o projeto, ou põe uma folha A4 atrás do quadro de distribuição e põe o diagrama unifilar. Aí você tem que atualizar. Geralmente, né, eles elegem uma pessoa por um ano para ser o responsável pela guarda dos documentos do prontuário da instalação elétrica. Caso o agente fiscalizador do trabalho chegue lá, você já tem que mostrar para ele, né, sobre pena de multa. Beleza, pessoal? Deixa eu só fazer um registro aqui.
Um minuto, pessoal. Acho que deu certo. Rapidão aqui, deixa eu ver. Esse é Rio Verde. Nível 3. Ok, registro feito aqui, pessoal. Então, pessoal, assim, para a gente fechar aqui, né, com chave de ouro, então, né, você vai fazer a pesquisa no livro didático. O que eu falei, o que eu discuti aqui, né, serve de subsídio para vocês, né, pensar aí numa resposta aí, né? Como que você, supervisor, ou seja, você vai ter a imagem de chefe, né? Como que você vai conseguir o respeito, né? Ok, ó, equilibrar-se entre o papel de líder, né? E incentivador, né? Muita gente coloca lá, ó, se você, até na indústria da construção que eu já trabalhei, né? O pessoal fala, ó, acabou, banhou. Esse acabou, banhou é uma espécie de incentivo, ou seja, você acabou a tarefa lá, vamos supor, concretar uma laje aí, por exemplo, né? Acabou a execução de concretar essa laje, né? Tem mais alguma outra atividade depois dessa tarefa aí? Não, geralmente concretar a laje aí e o pessoal, a equipe que tá lá na obra, né? Geralmente nessa consultora que eu trabalhava, né? O pessoal acabava o serviço, entrava lá no caminhão ou na Kombi, geralmente era uma Kombi, né? Cabe mais pessoas, ia para a Kombi e ia para as dependências da empresa, né? Depois que executava, no caso, ia a laje. Aí o pessoal falava, ó, acabou o banho, ou seja, quanto mais rápido, né? Desde que você siga os procedimentos de segurança, né? Quanto mais rápido vocês acabar de finalizar essa laje, vocês já estão liberados para ir embora. Esse é um jeito de você incentivar, ou seja, você é supervisor, você tira o foco de que você é o chefe, de que você ali está comandando, né? E joga a bola para eles. Não, ó, se a gente fazer o serviço aqui rápido aqui, a gente já está liberado, a gente já pode ir embora, né? Mesmo que aí tem que ser também, né, um acordo, né, entre o chefe de equipe e a própria empresa lá, né? Porque senão, né, imagina, ele fala, acabou o banho e tem mais outra tarefa para fazer. Esse é um tipo de incentivo. Tem muito mais outros aí, né? É equilibrar-se entre o papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança. Ou seja, lembrando, ó o que eu falei, né? O mindset aí, né? Você sempre, quando você for dar um comando, uma ordem, né, você não fazer como se estivesse dando ordem autoritário. Você pedindo, né, ou que sugestão? Você acha que esse método aí, você acha que está certo, está errado, né? Como é que você fazia na empresa anterior aí, né? Se você abrir, né, para o diálogo aí, você vai conseguir o quê? A cooperação dessa equipe, né? Beleza, pessoal? Então, vou parar aqui Eu falei, né, que era light aí essa tarefa de hoje aí, né? Então, eu vou parar aqui Já parei o compartilhamento, né? Já pôr para renderizar e nos vemos na próxima web aula, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.